Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, que diz assim: Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. Aqui o Senhor está nos contando, né? Como que foi quando Ele chamou os seus primeiros discípulos, né? E Ele nos pede para nos atentarmos como era diferente o amor, o temor, a reverência que se tinha em relação a Deus, em obedecer a voz dele, em obedecer o chamado dele, em exercer com intensidade o chamado dele, né? Em obedecer por amor, não por dinheiro, não por fama, não para querer algo em troca, não como uma obrigação, porque tem que fazer, eu tenho que fazer, porque os meus pais fazem, porque meu marido faz, é pastor, eu tenho que fazer, né? E vice-versa. Não era por conta disso. Era porque eles realmente amavam a Deus, né? Quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, eles abandonaram tudo, né? O Senhor nos diz mais à frente nas passagens do Novo Testamento, né, que é necessário que aquele que ame Ele de verdade negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga Ele e abandone tudo por Ele. Nada pode estar acima dele. Ele tem que estar acima de tudo. E o servir, o fazer para Ele deve ser por amor, não por uma imposição, não como uma obrigação, né? Por isso que nós temos o livre arbítrio, né? Deus não obriga os seus filhos a fazerem nada para Ele, nada. Ele chama, né? Fala: eu quero você para fazer tal coisa para mim. Né? Mas Ele não obriga. E quando Ele chega nesses discípulos e Ele fala: agora vocês não vão pescar mais peixes, vocês vão pescar
vidas, né? Vocês vão ser pescadores de almas, resgatar almas do lamaçal do pecado, do inferno, para trazer para a luz novamente, tirar as pessoas da escuridão, para trazer para a luz. E é necessário que vocês abandonem tudo. Eles abandonaram tudo. O apóstolo Pedro tinha esposa, né? Eles tinham família, eles tinham trabalho, eles tinham uma vida à parte antes de Jesus chegar. E naquele momento assim que ele fala para eles, olha, eu quero vocês, abandonem tudo porque eu quero vocês. Eles não olharam para trás e eles abandonaram e eles seguiram mesmo sem saber o que ia acontecer. E passaram muitas situações com o Senhor Jesus, né? Passaram muita necessidade. Tudo que eles faziam a pé, eles andavam muito, eles cruzavam mares, eles trabalhavam para ter um sustento do ministério. Eles sobreviviam com doações, mas nada disso importava. O que eles queriam de fato era servir com amor e com intensidade ao Deus ao qual tinha chamado eles. Imagina, diante de milhares de pessoas na face da terra, ele olhar para eles e falar, eu quero você. Imagina hoje o Senhor olhar para nós, para cada um de nós e falar, eu tenho um plano. Eu quero você para me louvar, eu quero você para pregar a minha palavra, eu quero você para ajudar os necessitados com seus bens, eu quero você para evangelizar. Todos nós ele chamou para alguma coisa, todos nós ele confiou para fazermos alguma coisa para ele, mas acima de tudo nós devemos estar dispostos a abandonar tudo, porém para fazer com amor, porque nós o amamos, porque nós reconhecemos da onde Deus nos tirou, porque nós sabemos da onde Ele nos resgatou, o que Ele fez por nós, não só fazendo o sacrifício da cruz, pagando os nossos pecados, mas tudo que Ele já fez, cada livramento, cada bênção, a paciência, a misericórdia dele, porque a todo momento nós pecamos em pensamentos, em atitudes, em palavras, a todo momento. Parece que quanto mais a gente não quer pecar, mais a gente falha, né? E mesmo assim ele tem uma paciência, uma misericórdia, um amor, né? Porque ele é, né, a misericórdia, o amor, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, né? E ele fala dos frutos do Espírito Santo, né? Os frutos dele, e ele fala que se nós pedirmos, ele nos concede esses frutos, né? Para que nós sejamos pessoas melhores. Tem a palavra dele, que é o nosso manual de vida, amém? Ele está sempre conosco, ele sempre está querendo nos usar, ele sempre tem a paciência de nos usar, coloca pessoas para nos ajudar naquilo que é necessário, nos ajuda em tudo, mas ele quer que nós façamos por amor e que estejamos dispostos a abandonar tudo, como os discípulos de Jesus estiveram dispostos, né? Em nenhum momento eles se arrependeram. Quando eles estavam ali à beira da morte, quando eles eram apedrejados, quando acontecia o que fosse necessário que acontecesse na vida deles, eles não se entristeciam, mas eles ficavam felizes porque estava chegando a hora de encontrar o Mestre deles. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama.